Sabe aquele dia, aquele momento que você tá bem estressado, bem nervoso, bem nervosa, aí você coloca uma música no rádio do teu carro e começa a cantar e do nada passa, aquilo abaixa, você começa a se sentir melhor? Você sabia que isso hoje, cientificamente, é reconhecido como uma ferramenta terapêutica? Uma ferramenta que te ajuda? Bom, hoje nesse vídeo eu venho falar com vocês sobre a importância da musicoterapia. Então fica comigo até o final. Se você tá aqui para aprender técnicas terapêuticas, técnicas avançadas, apesar de já ser uma técnica antiga, eu escolhi gravar esse material hoje exatamente para ampliar o seu campo terapêutico de tratamento com os seus pacientes. Ou para você que busca técnicas terapêuticas para melhor qualidade de vida, seja ela biopsicossocial ou espiritual. Tamo junto? Recentemente, o avanço tecnológico ele possibilitou o uso de técnicas como a imagem por ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons, fornecendo incrementos substantivos ao desenvolvimento da neurociência. Esses achados possibilitam a compreensão de quais regiões do cérebro ficam relativamente mais ativas quando um pensamento, emoção ou comportamento corresponde-se e se desenvolve, além de tornarem possíveis estudos acerca do processo musical. O estudo da neurociência sobre a óptica neurocientífica demonstrou que a percepção musical envolve processamentos de ações variados, desde a captação auditiva do som até a identificação dos seus parâmetros básicos, altura, duração, timbre e intensidade, e as suas correlações. Bom, tá muito calor hoje. Além disso, ficou também evidenciado que diversas áreas cerebrais atuam em conjunto na percepção do som, tais como o córtex pré-frontal, o córtex pré-motor, o córtex motor e o córtex somatosensorial, lóbulos temporais, córtex parietal, córtex occipital, cerebelo e áreas do sistema límbico, incluindo a amígdala e o tálamo. O sistema límbico, por exemplo, associado às áreas corticais, faz o processamento musical ser influenciado pelas emoções e essas, por sua vez, atuam na modulação da percepção primária do som e, consecutivamente, em sua compreensão. Bom, e nesse âmbito, o envolvimento de múltiplas áreas encefálicas demonstra que o desenvolvimento das funções musicais parece ser complexo, complementar e de localizações diversas. Apesar dos avanços nessa compreensão, apenas na segunda metade do século XX, a relação entre o encéfalo e as funções musicais observadas sobre a ótica científica, ela ganhou maior visibilidade, principalmente por meio de estudos em pacientes portadores de epilepsia. Nessa condição, explica-se que o tom parasimpático do realce musical ou alterações nas vias dopaminérgicas podem justificar os efeitos benéficos. Nesse contexto, a música ela tem sido valorizada em abordagens comportamentais, psicanalíticas e humanísticas por sua capacidade única de externalização emocional e integração social, acessando sistemas afetivos e emocionais do cérebro. Dessa forma, com base na literatura, evidencia-se que a música não constitui apenas um instrumento recreativo ou um fenômeno estético-cultural, mas também uma possível ferramenta de intervenção terapêutica em diversos contextos clínicos. No que tange às intervenções musicais e terapêuticas, estudos demonstraram sua eficácia nas funções motoras, especialmente na marcha e na coordenação dos membros superiores, nas funções cognitivas como linguagem, memória e atenção, e nos componentes psicológicos associados a transtornos mentais, como na depressão. Além disso,
No campo da reabilitação, a música ela pode gerar efeitos significativos no tratamento imediato e a longo prazo em diferentes transtornos mentais e comportamentais, incluindo depressão, demência, esquizofrenia, epilepsia, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Alzheimer, Parkinson, ansiedade e até psicose. Apesar da função evolutiva da música não ser plenamente conhecida, ela ocupa um papel de grande importância na evolução humana, sendo tão remota que antecede até mesmo a própria linguagem. Entretanto, ambas derivam de uma raiz comum, a qual se configura como uma única forma antiga de comunicação e são traços exclusivos dos seres humanos. Toma mais água aqui, que tá quente hoje. Apesar de alguns tipos de comunicação entre primatas, nenhuma outra espécie ordena os dois domínios como os seres humanos, reforçando a sua importância em nossas vidas e seu padrão de processamento complexo, carente de constante compreensão. Portanto, ao longo da vida, da história, a música tem sido estudada, passando ao final do século XVIII a uma aplicação além da religioso ou espiritual, sendo recomendadas por médicos que buscavam a sua aplicação a uma medicina holística. Já ali por meio ao fim da Segunda Guerra Mundial, ela ganhou valor como tratamento genuinamente reconhecido, sendo aplicada sobretudo na reabilitação. Em 1970, houve as primeiras publicações do uso da música no campo da medicina, e com elas, uma base para a musicoterapia. Atualmente, o projeto de lei 6.379/19 regulamenta a musicoterapia como uma profissão de saúde que embarca aplicações físicas, emocionais, cognitivas e sociais em qualquer faixa etária. Nesse projeto, seguindo conceitos que ultrapassam um campo meramente artístico e embarcam o paciente em todos os seus aspectos, a musicoterapia é conceituada como o uso profissional de música e seus elementos como intervenção em ambientes médicos, educacionais e cotidianos com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades que buscam otimizar sua qualidade de vida e melhorar suas condições físicas, social, comunicativo, emocional, intelectual e saúde espiritual e bem-estar. Está lá na Federação Mundial para a Musicoterapia, 1996. Um novo ramo da musicoterapia que merece destaque é a musicoterapia neurológica, que abrange distúrbios provenientes de doenças do sistema nervoso humano. Ela pode ser usada como uma terapia alternativa para alcançar funções indisponíveis por estímulos não musicais, sendo que tais processos neurais, estimulados pela música, podem gerar repercussões de funções não musicais, regulando funções fisiológicas e comportamentais por meio do mecanismo de arrastamento, que é a sincronização de ritmos biológicos com o ritmo musical baseado em ressonância acústica. À luz dessas primícias e considerações, o objetivo deste estudo permeia a compreensão da abordagem neurocientífica da música, buscando, através da revisão sistêmica da literatura, pesquisas a respeito da influência musical no encéfalo humano, sob uma ótica terapêutica nos transtornos mentais. Haja vista a necessidade de uma compilação desses achados para melhor compreensão do tema. A música é um dos domínios sociocognitivos mais antigos e básicos da espécie humana. Além disso, é considerada uma profunda capacidade de unir os indivíduos emocionalmente e de mudar o comportamento fisiológico, as emoções e a percepção subjetiva do tempo. Nesse contexto, a musicoterapia, bem como
outras intervenções musicais têm cada vez mais ganhado destaque frente ao manejo de sintomas de psicopatologias. Melhoria no bem-estar, autoestima, comunicação verbal e não verbal, desenvolvimento interpessoal e autopercepção em pessoas com transtornos mentais. Quando buscamos trabalhos que correlacionem saúde mental e musicoterapia, encontramos estudos que reforçam os benefícios dessa terapia como forma de cuidado de saúde mental, ao identificarem impactos positivos no bem-estar e na regulação moral, e redução de afeto negativo e ansiedade. Ainda no campo dos cuidados em saúde mental, o uso da musicoterapia demonstrou efeito terapêutico ao reduzir significativamente a ansiedade, depressão e afeto negativo e elevar a autoestima e os aspectos positivos de pacientes com transtornos mentais vivendo em realidades bem distintas. Para tal, utilizou-se a composição musical como uma ferramenta em pacientes com lesão medular espinhal e lesão cerebral adquirida em fase inicial de neuroreabilitação. O uso da musicoterapia se mostrou benéfico sobre o estresse neurobiológico causado pela dependência química também. O uso de músicas populares brasileiras e seus elementos, o som, o ritmo, a melodia, a harmonia, por meio de técnicas de recriação e improvisação vocal, em associação com dosagem de cortisol salivar, considerado pela literatura como hormônio do estresse, a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos também, gerou uma redução estatisticamente significativa nas médias dos níveis do hormônio. E após 2 horas, também houve redução, mas sem significância estatística. Evidenciou-se, portanto, que ao reduzir os níveis de estresse, o uso da musicoterapia e a dosagem do cortisol salivar se apresentam como fortes ferramentas para a avaliação, cuidado e reabilitação de alguém com dependência química e, consequentemente, impactando positivamente em sua qualidade de vida. Os resultados obtidos na análise dos estudos possibilitaram identificar que a intervenção musical está associada à regulação de comportamentos, emoções, sentidos e processamento sensório-motor em nossos corpos. Nesse contexto, ao recuperar habilidades e desenvolver potenciais do indivíduo, a musicoterapia possibilita o fortalecimento do autoconhecimento e da socialização, gerando melhor integração intra e interpessoal e, em consequência, uma qualidade de vida melhor, seja por meio da prevenção, reabilitação ou tratamento dos transtornos mentais. Entretanto, é essencial a gente ressaltar que a musicoterapia, ela não intenciona dirimir os transtornos mentais enfrentados pelos indivíduos, mas sim facilitar os pacientes a abertura de canais de comunicação e reabilitação, aumentando a sua percepção dos recursos psicossociais disponíveis e das maneiras de fortalecê-los. Dessa forma, otimizando sua qualidade de vida e melhorando suas condições biopsicossociais, comunicativas, intelectuais, espirituais e de bem-estar. Ademais, além de comprovar a sua eficácia terapêutica, a musicoterapia demonstra grandes benefícios ao se apresentar como um procedimento não invasivo, de baixo custo e isento de efeitos colaterais e contraindicações, podendo ser aplicada de forma isolada ou associada à terapia farmacológica e em diversas condições, ambientes e indivíduos, atingindo até mesmo os familiares e acompanhantes do paciente e funcionários do local em que é trabalhada a musicoterapia. Eu tive acesso a vários estudos científicos fora do Brasil. Porém, é válido ressaltar que, apesar desses reconhecidos efeitos benéficos, eu identifiquei
poucos estudos nacionais sobre o tema, o que pode estar relacionado ao recente reconhecimento da música como recurso terapêutico e elemento para o cuidado. Posto o estudo aqui, a divulgação e o consumo crítico desse tipo de experiência, assim como apresentado nesse vídeo hoje, são etapas imprescindíveis para a evolução da terapia dos transtornos mentais. Bom, em fase aos achados, eu observei que a musicoterapia se revela como importante ferramenta na redução dos sintomas negativos relativos à saúde mental. As referências pesquisadas, elas demonstraram que vários estudos clínicos e experimentais devem que terapêuticas relacionadas à música induzem a reduções significativas do estresse, depressão, agressividade, ansiedade e desconforto, além de gerar alterações fisiológicas, psicológicas e comportamentais que corroboram com essas observações, seja por diminuição da atividade psicomotora, níveis de cortisol salivar ou mesmo escala de autopercepção pessoal. Demais, é importante ressaltar que os estudos com o uso da neuroimagem destacaram os efeitos da musicoterapia nas estruturas encefálicas, demonstrando aumento de pré-cúneo, áreas frontais, mediais e córtex auditivo, reforço na ativação do giro angular e modulações dos sistemas neurais, como o aumento da rede de conectividade funcional insular. Nesse contexto, tais achados reiteram o que consta na literatura quanto às localizações assimétricas da função musical no encéfalo e um papel da música na plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade. Assim, as estruturas identificadas e estudadas podem ser regiões importantes relacionadas à intervenção musical em pacientes com transtornos mentais. Evidencia-se, portanto, que estes achados são importantes para o campo da musicoterapia e da neuropsiquiatria, e tem implicações particulares para o planejamento da assistência às pessoas com transtornos mentais, dados os riscos emocionais e adaptativos cada vez mais reconhecidos associados ao tratamento tradicional em saúde mental, além de oferecer ferramentas capacitadoras aos pacientes para gerenciar seu próprio bem-estar, processo de recuperação e status mental e social. Eu particularmente, gosto muito de usar essa ferramenta terapêutica, que é a música. A gente vê que o paciente, ele muda mesmo, né? A forma de comportar, a forma de pensar. Então eu faço um link da espiritualidade com a musicoterapia, o que acaba modulando o comportamento e também a forma de pensar do paciente. E você? Tem usado essa ferramenta? Você sabia que a musicoterapia hoje ela é uma técnica terapêutica? Bom, se você não sabia, você ficou sabendo comigo aqui hoje. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, se você achou ele relevante, não deixe de dar o seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo ele é relevante, tem importância, não só terapêutica, mas científica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para nos ajudar a divulgar essa mensagem que é muito importante e que para que a gente possa ajudar pessoas que estão precisando de ferramentas terapêuticas. Às vezes muitas pessoas estão trabalhando com um sistema engessado, um sistema arcaico. Daí eu resolvi gravar esse vídeo hoje exatamente para ampliar o campo terapêutico de trabalho. Tamo junto? Que Deus abençoe e é isso aí. Shalom, shalom e valeu!